Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Provence Saúde. Neste vídeo, nós estamos iniciando uma nova série, uma nova playlist, onde nós vamos trabalhar com a Oncorrede, a implementação da atenção oncológica para as operadoras de planos de saúde. Se você já acompanha a gente, todos os vídeos que nós gravamos, nós procuramos separar o nosso conteúdo em playlists, então nós temos conteúdos diferentes, vídeos diferentes gravados, que podem ir de acordo com o seu interesse. Temos vídeos gravados para a auditoria, então tu acessa a playlist da auditoria, vídeos da gestão da rede prestadora, onde nós tratamos muito de dimensionamento de rede, vídeos da gestão da saúde, onde nós tratamos de atenção primária, e com a evolução da saúde suplementar, nós também iniciamos essa nova trajetória com novos vídeos, onde nós vamos tratar dos primeiros passos para fazer a implementação do programa de assistência oncológica em operadoras, seguindo, evidentemente, a RN 506, o anexo 3, né, que trata da implementação da assistência oncológica nas operadoras de planos de saúde. Vamos lá? Então, vamos começar primeiro do começo. Vamos começar com o pé direito, vamos começar falando primeiro da própria RN. Para aquelas operadoras que já passaram pelo processo de certificação da RN 506, anexo 1, ou seja, a certificação da atenção primária, certamente você já tem noção de como as normas da ANS para certificação funcionam, né? É importante, em primeiro lugar, que você saiba que a RN 506, ela é composta por 3 anexos. O primeiro deles é para a certificação de boas práticas em APS, é o anexo 1. O anexo 2 trata da certificação do parto, né, o parto adequado, e esta norma foi lançada recentemente, a norma de certificação mais recente da ANS, que está voltada para a certificação de boas práticas na assistência, na atenção oncológica. Nós temos, além desses 3 anexos da RN 506, nós temos operadoras que já passaram também pelo processo de certificação de boas práticas das operadoras por meio da RN 507. Por isto, para a gente falar da Oncorrede, no anexo 3, né, a certificação de boas práticas na assistência oncológica, nós sempre vamos fazer uma relação com as demais normas que tratam, que são similares, né, que tratam de certificação de boas práticas, para a gente dizer o que mudou e o que difere entre uma norma e outra norma. Sempre vamos fazer um comparativo entre a 506, a APS especificamente, parto adequado, e a RN 507, porque elas têm similaridades em termos de construção da norma. Quando nós comparamos o anexo 3, e agora, daqui para frente, eu sempre vou me referir ao programa de certificação da Oncorrede, nós precisamos comparar esta norma às demais normas de certificação. Primeiro, nós vamos começar a comparar o número de itens avaliativos. Ora, na RN 507, a certificação das operadoras é composta por 169 itens avaliativos distribuídos em 4 dimensões. Um deles trata da gestão da saúde, uma das dimensões trata da gestão da saúde. A gestão organizacional é a dimensão 1, a gestão da rede prestadora é a dimensão 2, e ela finaliza com a experiência do beneficiário. Quando nós falamos da RN 506, o anexo 1, para fazer a certificação da APS,
as operadoras precisam atender, passam pelo processo de avaliação de 63 itens avaliativos, né? Quando nós mudamos para o anexo 2, o parto adequado, vamos chamá-lo assim, da RN 506, existem 102 itens avaliativos, onde a operadora é submetida para que ela possa obter a certificação no parto adequado. Antes de a gente entrar na Oncorrede propriamente dita, você pode consultar o portal da ANS e verificar quantas operadoras estão certificadas em cada uma dessas RNs, né? A APS, por exemplo, nós temos um volume muito pequeno de operadoras certificadas, mesmo ela tendo 63 itens avaliativos. Por quê? Porque, independente do número de requisitos e itens avaliativos, dentro de uma norma tem todo um protocolo, uma série de processos operacionais para que um determinado requisito seja atendido. Agora vamos para o tema deste vídeo. Quando nós passamos para a Oncorrede, retornando 63 itens avaliados na APS, 102 itens avaliados no parto adequado, nós estamos falando de 281 itens avaliativos para aquelas operadoras que estão interessadas em passar no processo de certificação para a assistência oncológica. É para você se apavorar com o número de itens? Não necessariamente. Esta norma, ela é de todas as normas que tratam de certificação relacionadas à assistência, APS, parto adequado e agora o Oncorrede, a Oncorrede, ela tem uma estruturação muito similar ao parto adequado. O que eu quero dizer com isso? Nós temos um volume muito grande de itens a serem avaliados, com uma interpretação, faz parte da norma, que detalha para a operadora o que ela precisa fazer para poder atender aquele item avaliativo dentro de um requisito que, por sua vez, está no guarda-chuva de cada uma das dimensões. Agora, quando a gente sabe que nós temos um volume gigante de itens avaliativos, um dos primeiros passos que a gente deve observar, isso está descrito na norma, é quem é que pode participar do processo de certificação. Tanto na 507 como nos 3 anexos da RN 506, a norma define critérios de elegibilidade. As operadoras podem participar se, primeiro, ela estiver com registro ativo junto da ANS, ela tiver, e aqui um dado importante, embora o processo trate da certificação da assistência oncológica para a operadora, a elegibilidade está integrada aos resultados do IDSS da operadora e, no caso do programa Oncorrede, ele precisa estar com as 4 dimensões do IDSS com nota igual ou superior a 0,5. Outro requisito exigido para participação, né, para elegibilidade da operadora, ela tem que ter uma cobertura populacional mínima por linha de cuidado nos serviços oncológicos, dos quais a operadora resolver participar. O que significa isso? A norma, ela possui uma primeira dimensão que trata de toda a estruturação da APS e os demais requisitos das dimensões 2, 3, 4, 5 e 6, ela trata das linhas de cuidado. E a norma trata com 5 linhas de cuidado. Linha de cuidado para o câncer de colo uterino, mama é a segunda linha de cuidado,
A terceira é para próstata, a quarta é para câncer de pulmão e a última linha de cuidado avaliada pela norma é a linha de cuidado de câncer de cólon e reto. Portanto, nos processos de elegibilidade, quando a operadora vai se inscrever, ela precisa definir no seu processo de inscrição para a certificação ou para uma avaliação diagnóstica, junto a uma entidade acreditadora reconhecida pela ANS, isto consta no portal corporativo da ANS, quais são as instituições que podem fazer a certificação da Oncorrede. Ela já precisa definir em quais linhas de cuidado da oncologia ela se inscreverá. Por quê? Os 281 itens avaliativos que eu me referi anteriormente é para aquela operadora que pretende ser certificada nas 5 linhas de cuidado. Ah, isso faz diferença então. Se a operadora disser que ela vai passar pela certificação em 2 linhas de cuidado, por exemplo, câncer de mama e câncer de colo uterino, este número de itens avaliativos vai diminuir substancialmente. Portanto, dentro dos critérios de elegibilidade, ela já precisa definir com quais linhas de cuidado, quais são as linhas de cuidado que essa operadora pretende ser avaliada. Outro ponto importante, e ele é bem diferente das outras normas, a operadora precisa informar no momento que ela define que vai participar do programa, qual é a rede prestadora dela, desta operadora, para atender a esta linha de cuidado, com ênfase na rede hospitalar, na rede de oncologia ambulatorial. Por quê? Não dá para fazer assistência oncológica ou uma atenção primária, mas aqui nós estamos tratando da oncologia. Se você não estiver com uma rede previamente definida para fazer todo o atendimento hospitalar, no caso da Oncorrede, os serviços de quimioterapia atrelados, de radioterapia, de laboratório de anatomia patológica, laboratório de serviços de imagem e demais serviços necessários para prestar assistência nos 3 níveis de atenção, primário, secundário e terciário. Neste caso, pode incluir, inclusive, o seu serviço de atenção primária, se você tiver isso dentro da sua operadora. Mas voltando, isto é um dos critérios de elegibilidade. Depois nós temos critérios que são bem específicos, vale para todas as normas certificadoras da ANS. Não pode estar em plano de recuperação assistencial, também não pode estar em regime especial de direção técnica e não pode estar em regime especial de direção fiscal. Estes são os critérios de elegibilidade para qualquer operadora poder participar do processo de certificação da RN 506 e seu anexo 3. Quem pode avaliar a operadora para a certificação na Oncorrede da ANS? Antes de a gente entrar em quem pode avaliar, é importante que a gente destaque que o processo de certificação é voluntário, ele é diferente do IDSS, né, que é para qualificar as operadoras, o programa é o Programa de Qualificação das Operadoras, que finaliza no IDSS. Quando a gente compara com o IDSS é compulsório, o Oncorrede, né, todos os anexos da RN 506 e a RN 507, o processo é voluntário. A operadora participa quando ela decide que ela quer participar. Entretanto, é altamente vantajoso que a operadora participe deste processo, porque ela começa a ter um selo de qualidade diferente das demais operadoras, que não tem qualquer selo de certificação. É óbvio que isso contribui nas vendas da operadora, porque você está qualificando a assistência, neste caso,
da assistência oncológica dentro da sua operadora. Mas muito bem, a sua operadora definiu que ela quer participar, quem é que pode avaliar? A certificação, embora a norma seja definida pela ANS, a certificação é feita por uma entidade acreditadora, inscrita e aprovada, homologada pela ANS. Se você quer saber quais são as entidades que estão aptas para fazer a acreditação das operadoras, você encontra isso também no portal da ANS. Eu, Lúcia, trabalho numa entidade acreditadora, eu sou uma terceira dentro dessa entidade acreditadora, por meio a Provence faz toda a parte de consultoria para preparar essa operadora, diagnóstico e a implantação, como consultoria, mas eu também sou avaliadora desta norma por esta entidade acreditadora, que é a E4Quality. Ela é uma entidade reconhecida pela ANS, que, dentre as demais normas, parto adequado, APS, RN 506, ela também faz a certificação da OncoRede, da qual eu sou uma das avaliadoras. Quando a operadora define a entidade acreditadora, esta entidade precisa colocar uma equipe para fazer a avaliação dos itens que a norma exige que sejam feitos. Nós vimos que são até 281 itens. Volto a dizer até, porque depende da linha de cuidado que a operadora pretende avaliar. Se vai ser colo de útero, mama, cólon e reto, câncer de pulmão, próstata. Então, até 281 itens avaliativos. Estes profissionais também há uma exigência dentro da norma da formação deles. Estes profissionais precisam ter experiência em auditoria. A norma solicita a formação em atenção oncológica. Eu tenho formação eu fiz especialização em oncologia, tenho outras especializações, mas uma delas eu acabei fazendo por conta deste projeto. Significa dizer que a equipe, normalmente são 2 avaliadores que comparecem na operadora, até 3, isso está previsto na norma, conforme a entidade acreditadora que a operadora escolher para fazer o seu processo de certificação. Então, quem pode avaliar? Sempre uma entidade acreditadora reconhecida pela ANS, divulgado no portal corporativo da própria agência. Agora nós vamos falar de como ocorre o processo de acordo com a RN 506 e seu anexo 3. Como é que são avaliados cada uma das dimensões, cada um dos requisitos. Vejam que eu estou mostrando uma hierarquia dentro da norma. E finaliza com os itens avaliativos. Cada item avaliativo é avaliado sob 3 óticas. Primeira delas, o escopo do item, ou seja, o que está escrito no enunciado da pergunta. É um dos critérios onde é avaliado o item. Depois, o tempo de implantação, que nesta norma, para que o item seja validado, ele precisa estar implementado no mínimo há 12 meses. Portanto, a operadora precisa, por meio de evidências, comprovar que cada um dos itens avaliativos, para cada um deles, o tempo de implementação é de 12 meses. E, finalmente, ainda no mesmo item avaliativo, a disseminação da prática entre os pares. A norma prevê, como a 507, como a RN da APS e do parto adequado, os itens são avaliados também, eles têm tipos de itens avaliativos. A norma traz itens essenciais,
itens complementares e itens de excelência. O detalhamento você pode olhar dentro da própria norma, se o item é essencial ou complementar, a própria norma define. Mas o que é importante que você saiba? Em qualquer requisito, todos os itens essenciais precisam ser atendidos por conta de zerar a numeração, zerar a pontuação inteira de um requisito quando um item essencial não estiver atendido. Então, é muito importante que no momento que você esteja se preparando, você observe o ícone de cada um dos itens avaliativos, verificando se ele é essencial, complementar e de excelência. Eles contribuem para a pontuação do final de cada requisito, né? O final de cada um dos requisitos, a nota também tem que ter uma média superior, não, desculpe, em cada uma das dimensões avaliadas, a nota final para que a operadora possa ser certificada não pode ser menor do que 7, senão ela não concede a certificação. Agora vamos ao final da avaliação. Sua operadora se preparou, sua operadora implementou as boas práticas da assistência oncológica, definiu as linhas de cuidado, chamou uma entidade acreditadora e os avaliadores estiveram na sua operadora, quer seja para uma avaliação diagnóstica, ou seja, para ver em que situação você está até agora, ou você chamou uma empresa de consultoria como a Provance Saúde, a empresa que a gente está trabalhando, né, a minha empresa, para fazer um diagnóstico, para saber como é que vocês estão em termos de atendimento dos 281 itens avaliativos, ou de acordo com as linhas de cuidado implementadas na sua operadora. Esta entidade ou empresa de consultoria foi até sua operadora, fez as entrevistas com as equipes, as evidências foram apresentadas e ele finaliza num sistema de pontuação e certifica, né? Ele classifica a operadora em níveis de certificação. Como nós vimos antes, que nós temos certificação de operadoras de plano de saúde pela 507, APS e o parto adequado, nós temos níveis de certificação, que seria nível 1, 2, 3, sendo o número 1 o nível ouro, 2 o prata e 3 o bronze. Na Oncorrede não funciona assim. A Oncorrede há uma diferente estratégia utilizada pela ANS para certificação das operadoras. Elas são certificadas em nível básico, nível intermediário 1, nível intermediário 2 e certificação plena. Para isto, ela precisa atingir uma nota final, né? Sendo que para que ela seja certificada como plena, o maior nível, ela precisa atingir no mínimo 90% dos pontos e no mínimo 30% dos itens de excelência. E a validade dessa certificação, se for a plena, ela dura até 3 anos. Os demais vai mudando a nota, né? Variando de 70% dos pontos para certificação de nível básico, de 70% a 80% para certificação de nível intermediário 1 e de 80% a 90% para intermediária 2. Diferente também é que não é só obter a pontuação. Esta certificação abrange o cumprimento de dimensões das linhas de cuidados que estão implementadas na operadora. Por exemplo, para poder obter a certificação plena, a operadora precisa passar por todo o processo de avaliação, ou seja, toda a dimensão 1, 2, 3, 4, 5. Todas precisam ser avaliadas.
Agora, se você pretende uma certificação básica, precisa avaliar minimamente a dimensão 1 e, no mínimo, mais 2 dimensões, ou seja, mais 2 linhas de cuidado. Então, para exemplificar, se você pretende avaliar apenas a linha de cuidado de câncer de colo uterino e mama, você não pode atingir uma nota que te leve para um nível de operadora intermediária 1, porque você só está atendendo 2 linhas de cuidado. E assim segue para os demais modelos, né, para os demais níveis de certificação da operadora. A exemplo das demais normas certificadoras 507, 506, anexo 1 e 2, é claro que a Oncorrede não é fácil. A gente optou em começar pelo vídeo do começo, quais são os primeiros passos. Se você pretende passar pelo processo de certificação, o primeiro deles é conhecer a norma. Garanto a vocês que não é fácil. A norma tem mais de 700 páginas. Quem não está acostumado com o processo de certificação, com os processos de certificação da ANS, talvez precise de algum apoio de alguma empresa de consultoria. E para isso, nós deixamos a nossa equipe da Provance Saúde à sua disposição. Vamos finalizar pedindo a você que, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal, não esquece de deixar seu like e, se você gostou, não esquece de compartilhar. Como eu disse antes, esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que nós vamos tratar da Oncorrede conforme o anexo 3 da ANS. Espero que você tenha gostado. Se você está mexendo com a Oncorrede, espero que ajude. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!